Com a paz do Senhor, irmãs. Glória a Deus. Sempre aguardo um pouco para o vídeo, para ver se foi. Eu também sempre aguardo um pouco, porque o YouTube e o Facebook, a gente coloca os vídeos lá e eu não sei como diz o Matuto, que presepada é que eles botam a gente tem hora com as mãos para cima e eu não sei que pintura é essa. Eu coloco os vídeos lá certinho, quando eu vou olhar tá eu lá com a boca aberta, com os olhos fechados. Só Deus. Mas a paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Eu vou daqui a pouco para a igreja. Só que o culto começa de 7, 7h30. Aí eu quero, antes, meditar com vocês numa palavra, porque depois de 9, 10 horas aqui, fica pessoal nos quartos, e os quartos são um pouco perto aqui da sala. Aí não dá para falar muito alto assim. Por isso que ontem, quando eu desci, nem tive tempo, né, de falar bem assim, viu? Aí hoje eu quero rapidamente meditar com vocês numa palavra. Que Deus abençoe a vida do Edson, a Lília, a Ângela, a irmã Marta, a Natália, Elisandra, Maria Edineide, Jacione, a Larissa, a Natália, a irmã Célia, que Deus abençoe. A internet hoje não vai cair, irmãos, que tem irmãos também. E assim, o Senhor colocou uma palavra em meu coração. Amém, irmã Valquíria. E, irmãos, uma palavra muito interessante, viu? E eu tenho certeza que mais um dia o Senhor vai falar conosco de forma poderosa, né? De forma poderosa Deus vai falar conosco. E vamos ler a palavra. Antes de eu contar a vocês, eu espero que eu não esqueça, que eu às vezes esqueço demais das coisas. A paz, irmã Alexandra. Desde já eu peço a vocês oração, né? Orem por mim, minha casa, minha família, meu esposo, para que Deus nos guarde e nos cubra com o sangue dele. Que bom é estar debaixo das mãos, né? E da sombra do Onipotente. Então, o que eu quero deixar hoje para meditação, para nossa meditação, irmãos, se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8, que fala que o profeta Eliseu frustra o exército da Síria. É uma palavra muito interessante, essa palavra. Eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem, né? Que palavra maravilhosa. A Bíblia diz assim, ó: quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, consultava seus oficiais e dizia: posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato o homem de Deus advertia o rei de Israel: não se aproximem de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Furioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou:
Qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre meus planos? Ó meu senhor, o rei, ó rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor diz em seus aposentos. Vê que coisa interessante. O rei ordenou: vão e descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Depois eu leio mais alguns versículos, né, para que vocês entendam melhor o que é que eu quero falar nesta noite. A paz do Senhor. Amém, amém. Ângela, a paz, Daniel, que Deus te abençoe. Não sei se Daniel fez uma cirurgia que hoje ia fazer, mas eu espero que se fez, que tenha dado tudo certo, né? Irmãos, há um barulho aqui, mas Deus é fiel. Essa palavra fala, e é uma palavra muito forte. Essa palavra diz que tudo que o rei da Síria projetava fazer para encurralar, né, os soldados, o exército de Israel, Deus revelava ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu mandava avisar o rei de Israel e o rei de Israel avisava as suas tropas, né? Mandava avisar a seus oficiais que não passassem naquele determinado lugar, porque o rei da Síria tinha armado emboscada. Então, é uma palavra assim, que eu quero deixar hoje assim. Não vou me aprofundar muito, mas eu quero só deixar assim rapidamente para a nossa meditação. E a Bíblia diz que o rei da Síria, né, ficou irado, achando que quem estava traindo ele era um de seus soldados, um de seus oficiais. Porque até depois você vai lendo, você vai ver que o rei da Síria estava indo para a sua recâmara, que na época era como se fosse o banheiro do rei. E até o que ele projetava lá dentro, Deus mostrava ao profeta Eliseu. E o rei começou a se incomodar, como eu disse, né, a se irar. Porque ele não entendia como era que o povo de Israel estava escapando de suas armadilhas, a ponto dele acusar, né, querer saber se no meio dos oficiais dele tinha algum traidor. E a Bíblia diz que um dos soldados, um dos oficiais, respondeu a ele, disse: não, rei. Ninguém aqui está lhe traindo, né? É que tudo que o Senhor planeja, tem um profeta lá no meio do povo de Israel, chamado Eliseu, que até seus pensamentos, isso é só eu explicando, ele sabe. Irmãos, e a Bíblia diz que o rei irado, não é? O rei irado mandou que a ordem do rei foi que seus soldados fossem até a cidade aonde Eliseu estava, que era a cidade de Dotã, em Samaria. Era uma cidade que pertencia a Samaria. E assim aconteceu, né? Todos os soldados ali do rei da Síria foram até a cidade em que o profeta estava para matá-lo. Mas vamos botar aqui uma vírgula até aqui,
para você entender assim nesta noite o que eu quero já falar com essa palavra. Olha, não adianta arquitetar armadilha, preparar a cama para o povo de Deus, porque Deus ainda tem profeta, né? Era o rei da Síria, quer dizer, era um homem de posição que estava arquitetando, armando para destruir o povo de Israel. Mas ele não sabia que no meio do povo de Israel ainda tinha crente. E é isso que nesses últimos dias tem acontecido conosco. Tem pessoas que pensam que Deus não tem profeta na terra, que Deus não tem homens e mulheres que ele usa. E se engana, irmãos. Porque Deus ele ainda revela o oculto e o escondido. O que o rei da Síria pensava, projetava lá dentro do banheiro, Deus mostrava ao profeta Eliseu. Será que Deus mudou? Será que na terra hoje não existe ninguém que Deus ainda fale com ele? Será que Deus permitiu que todos os profetas fossem mortos? Não tem ninguém mais crente? Será que está todo mundo perdido, né? Ai, Deus. Então, assim, eu quero que você hoje medite nisso. Porque nós estamos vivendo uma época, né, um tempo, que a gente não pode mais nem revelar nada, nem falar nada dentro da igreja, porque tudo que Deus revela é mentira. Quando não é mentira, as pessoas saem distorcendo a verdade. Se Deus falar uma coisa, a pessoa sai distorcendo e inventando outra. Nós estamos vivendo uma época que até para a gente falar a verdade, a gente tem que orar e pedir cautela ao Senhor. Porque o povo anda errado, pinta e borda, não é? Mas quer chegar dentro da igreja e quer ouvir Deus, alimentar o ego dele. Eu nunca vi Deus falar, nem dar testemunho de ninguém, irmãos, que anda todo errado. Deus nunca vai dizer a alguém que ele é uma coisa sem ele ser. Então, assim, aí a Bíblia diz, né, que o rei irado disse, vamos matar o profeta. Vamos matar o profeta. E mandou uma tropa para matar um homem só, um exército. Rodeou Samaria, né, a cidade de Dotã. Era só um homem. E meditando nessa palavra, eu disse, meu Deus, como um homem de Deus pode fazer estrago e causar medo, né? A ponto de Satanás levantar um exército para querer destruir a vida dele. E não é diferente hoje, irmãos. Não é diferente. Tudo que a gente faz para Deus tem um preço alto. É por isso que hoje também a gente vê as pessoas sem querer orar mais para pedir a Deus assim os dons, com medo de ser morto, né? Pelo rei da Síria. Tem muita gente hoje que tinha dons, que tem dons, que aquilo que Deus dá, ele não tira, ele não revoga, mas que assim deixaram morrer, né? Guardaram, penduraram assim a harpa lá no salgueiro, com medo desse exército do rei da Síria, que daqui a pouco eu vou contar o final dessa história. Então, assim, mas o que é que eu quero também dizer nessa noite com essa palavra? Que assim, se Deus te deu um dom, né? Se você tem convicção que é o Senhor que lhe usa, meu irmão, não temo o rei da Síria não, nem seu exército. Porque ainda que o rei da Síria fique irado, não é? Ainda assim que o desejo seja de te matar, mas permanece firme, que Deus ainda é Deus e Deus não mudou. Deus é Deus de providência, meu irmão. E aqueles que Deus levanta, só Ele é quem pode
assim abater. Ninguém tem direito de tocar naquilo que é do Senhor. Então, assim, descanse, porque o que eu também queria dizer através dessa palavra é que Deus ele ainda revela o oculto e o escondido. Então, tenha cuidado com o que faz, viu? Porque Deus revela, revela. Ainda que muitas vezes a gente não tenha coragem de falar, mas Deus não mudou, viu? Deus não mudou. Deus permanece o mesmo. A Bíblia diz que foi o... Meu Deus, deixa eu lembrar. O rapaz que era servo lá de Eliseu, Geazim, né? Que ficou apavorado quando viu aquela multidão, né? Aquele exército rodeando lá a cidade para matar Eliseu. E a Bíblia diz que Eliseu orou e Deus abriu os olhos daquele jovem. E aquele jovem viu cavaleiros de fogo, anjos, né, com espada também ali, guardando Eliseu e aquela cidade. E a Bíblia diz que aqueles homens foram feridos com cegueira. Mas enfim, irmãs, o que é que eu quero lhe dizer nesta noite? Olha, ninguém toca naquilo que é de Deus. Profeta, ungido tem dono, irmãos. Quando o rei da Síria enviou o exército para rodear lá a cidade que Eliseu estava, Deus já tinha vindo com providência, porque Deus sempre chega primeiro, viu? Eu quero ver aqui o versículo para eu lhe dizer. Aqui, peraí. Versículo 18. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, ele orou: Ó Senhor, fazem que fique cego, porque Deus cega o inimigo e ele não consegue achar a direção para chegar até a gente e nos matar, nos ferir. Então, o que é que eu quero assim nessa noite falar com essa palavra, meu irmão? Assim, não teme não, né? Não tema o homem não. Que mal pode te fazer o homem? Eu estava hoje, quando eu estava meditando nessa palavra agora à tarde, foi Geazim mesmo. Eu estava me lembrando que quando eu estava dirigindo um determinado trabalho, uma certa vez, eu não vou falar porque eu já morei em vários lugares, né? Então, para os irmãos não saberem onde foi. A pessoa que dirigiu o trabalho comigo, eu percebia que não me suportava. E já tinha planejado várias vezes para me tirar da frente daquele trabalho, mas não conseguia. Porque quando Deus levanta, está levantado. E eu lembro que um dia Deus me deu uma visão à noite e eu via essa pessoa numa mesa branca, junto com, na época, com, né, o meu líder maior, e tinha mais pessoas nessa mesa. E ele ia lá pedir a minha cabeça. Veja, e Deus me mostrou a mesa, me mostrou o assunto, me mostrou até as coisas que ele levou lá para o meu líder falando. E eu fiquei quieta. Passou. Quando foi no dia que eu estava lá dirigindo o ciclo de oração, a esposa do meu líder me procurou, né? E disse: Edna, eu preciso conversar com você. Disse: tá certo. Aí Deus disse assim: fale a ela o que eu lhe mostrei. E eu fui e contei a ela. Disse: olha, Deus me mostrou assim, assim. Ai, aquilo foi como se parecia que ela ia ter um infarto quando eu contei isso. Ela disse: meu Deus, Edna, é verdade. Só que Deus disse ao meu que não tocasse em você, porque quem tinha lhe colocado lá tinha sido ele. Ô, irmão, quer dizer, alguém foi lá me partir, me vender e Deus chegou primeiro.
né? Deus, antes de eu ir lá na casa do pastor, que eu não precisei ir, Deus falou ao pastor que não tocasse, não me tirasse, porque quem tinha me colocado na frente daquela obra tinha sido ele, quem ia me tirar era ele. Então, assim, o que é que eu quero lhe dizer? Isso aconteceu comigo. Amém, irmã. E o que é que eu quero lhe dizer com isso? Que nosso Deus não mudou, ele permanece o mesmo. Deus revela o oculto e escondido, e goste você ou não, eu goste ou não. Deus é Deus, viu? E sabe por que muitas igrejas hoje estão frias, estão mortas espiritualmente? Porque o pecado tem dominado. Porque, infelizmente, mataram os profetas, fizeram os profetas se calar. Aí o pecado reina, porque o povo pinta e borda, essa é a verdade, e não tem quem diga nada, não é? E dependendo do tamanho do dízimo, aí é que ninguém pode dizer nada. Aí eu vejo muitas vidas dentro da igreja hoje, não é o ímpio, irmão, é o crente indo para o inferno, descendo bem devagarzinho para o abismo sem perceber. Porque nesses últimos dias nós precisamos orar para que Deus levante homens e mulheres que tenham coragem de falar a verdade. A verdade, não é a mentira a respeito da vida dos outros, não. É a verdade. Nós precisamos de pessoas nesses últimos dias, irmãos, que estejam verdadeiramente dispostos a pregar a palavra como ela é, não como Ele quer que seja. Não é? Porque às vezes eu vejo pessoas pegam a palavra do Senhor e fica fazendo um arrumadinho para dar chicotada nas costas dos outros. Não é? Então, assim, que Deus nos ajude. E eu peço que Deus levante muitos, viu? Que Deus dê dons, que Deus batize com o Espírito Santo, que Deus revista, porque nesses últimos dias nós precisamos de profetas usados por Deus. Porque, olha, sabe por que o povo de Israel se livrava e não caía na armadilha do rei da Síria? Porque Deus mostrava ao profeta. E isso hoje na minha vida e na tua não é diferente. Quantos livramentos Deus já tem me dado? Quantos livramentos Deus dá a você? Quantos negócios nós vamos fazer às vezes e Deus diz não faça, não vá por aí? Porque o Senhor nos livra, nos avisa para que a gente não nos dê, não caia assim, não quebre a cara, né? Não caia dentro do abismo. Quantas vezes, né, eu fui tomar decisões e fui orar ao Senhor e Deus disse não, e disse sim, né, e disse espera. Então, irmãos, ai de mim, ai de você, se Deus não tivesse profeta na terra, porque o rei da Síria já tinha acabado conosco. Viu? Porque eu vejo a figura do rei da Síria nessa noite como Satanás, como o diabo, né? O inimigo das nossas almas. Então, assim, o que é que eu quero lhe dizer nessa noite também? Que eu creio que não tem nenhum irmão assim que vá assistir. Né? Eu creio que não tem nenhum irmão aqui que tenha medo de profeta. Mas o que é que eu quero lhe dizer? Hoje eu fui para a consagração de manhã e terminando o trabalho, veja como Deus é extraordinário em tudo que faz. Chegou um cara, um rapaz lá, já no fim do trabalho, e eu disse, Jesus, teu sangue tem poder. As irmãs disseram assim, dê a mão aí para fazer uma oração, e eu fui pegar logo na mão daquele indivíduo. Porque eu digo como eu sou mesmo. Porque eu fiquei até pensando assim, Jesus, teu sangue tem poder. Esse cara aqui, vai que ele aconteça alguma coisa, e ele chega e vem mesmo pegar na minha mão. Quando começou a oração, veio um senhorzinho, Deus é tão fiel, que veio um senhor e entrou entre eu e ele. E aquele senhor me deu a mão e deu a mão a ele, e eu dei graças a Deus. Mas quando terminou o trabalho, eu tinha algo para entregar à igreja, e eu fiquei calada. Aquele moço, que eu olhei ele e pensei que ele era um atribulado, disse assim, irmã, a irmã aqui tem um recado de Deus para a igreja. E eu fiquei assim, mas ali, né, eu falei o que Deus havia me mandado falar. E uma das coisas que Deus mandou falar foi para aquele moço.
que Deus estava fazendo algo com ele naquele momento, que Deus estava libertando ele de algo naquele momento, e ali Deus foi revelando a vida dele. Quando terminou, para resumir a história, ele disse a mim: veja como é as coisas, como Deus faz, principalmente para os incrédulos, que eu quero que escute isso e assista mais esse vídeo, que não acredita em Deus, não acredita que Deus fala. Aquele moço me procurou, passei quase meia hora escutando aquele rapaz, e ele disse a mim que hoje tinha chegado na igreja pedindo que Deus libertasse ele de um ódio que ele estava no coração, porque ele estava a ponto, ele estava pronto, ele tinha acordado, saído de casa hoje pronto para tirar a vida de uma mulher. Porque a mulher deve a ele uns 5.000 reais, e ele disse que ela debocha, tem comprado muita coisa e não paga o dinheiro dele. E ele precisando. E ele disse: hoje eu estou com ódio tão grande, eu estava com ódio, irmã, tão grande, que hoje eu estava pronto para tirar a vida daquela moça, daquela mulher. E eu entrei na igreja aqui pedindo que Deus fizesse algo. E Deus acabou de lhe usar. E aquele moço chorava. E depois ele me disse que o pai dele era crente. E ali eu fui orando por aquele moço. E estavam os irmãos, né? Aí eu cheguei pensando, eu disse: irmãos, como Deus é extraordinário, né? Aí Deus me mostrou a oração de alguém pelo aquele moço chegando diante de Deus. Então o que é que eu quero lhe dizer com isso nessa noite? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Deus revela o oculto e o escondido. As nossas atitudes, sejam elas boas ou más, o Senhor revela. Mas tem um porém, irmãos, Deus não é fofoqueiro. Tudo que Deus revela é para o bem de um povo, para o bem de uma nação. A profecia, ela não é para matar, ainda que ela te exorte. Mas é sempre para te dar um livramento. Se você analisar, toda profecia que vem da parte de Deus, principalmente quando é exortação, é porque Deus quer te livrar. Deus não quer que tua alma pereça no inferno. Então, tudo que Deus faz é para o bem do homem. Deus não levanta profeta para exortar, se o profeta é de Deus, porque ele quer ver o mal do povo, não. Quando Deus levanta alguém e às vezes revela, é para que ore. Por que você pensa que nesses anos que eu estou servindo a Deus, Deus não me mostrou coisa terrível de vida, não? E eu só orei. As pessoas nem sabem que eu sei, porque Deus não é fofoqueiro. Deus não conta nada a gente, para a gente sair espalhando, nem de forma alguma. Até hoje, por misericórdia, o tempo que eu sirvo a Deus, ninguém nunca soube da vida de A nem de B, porque Deus me revelou e eu fui contar, de forma alguma. São segredos entre eu e Deus. E quando Deus quer que a pessoa saiba, aí fica eu, a pessoa e Deus. Pronto. Quantas vezes, meu pastor, eu lembro que em minha casa, com a esposa, né, pediam oração porque queriam a resposta de Deus e saía de lá com a resposta. Porque Deus, por misericórdia, honrava a fé dele e ali Deus me dava uma palavra que eu nem sabia o que ele ia buscar, mas levava. Porque Deus honra. Então, assim, o que é que eu quero lhe dizer nesta noite com essa palavra? Que Deus, ele revela o oculto e revela o escondido. Viu? Então, assim, meu irmão, se você estiver precisando aprumar sua vida, aprume. Conserte, né? Arrume seu altar, assim, diante do Senhor. Peça misericórdia, peça perdão a Ele, que Ele é misericordioso, né? Ele dá graça. Mas também, se Deus te levantou como profeta, né? Se Deus tem te mostrado, te revelado as coisas, tenha sabedoria, porque todo dom, ele é perfeito, porque ele vem de Deus, mas é para a honra e glória do nome do Senhor. Aqueles que Deus levanta, Deus cuida.
Deus guarda. O inimigo não toca. A Bíblia diz que Eliseu orou e todo aquele exército ficou cego, não conseguia enxergar. E olha o que Eliseu fez, porque se você for ver depois o que foi que Eliseu fez, Eliseu conduziu todo aquele exército do inimigo para o acampamento do rei de Israel. E lá deram comida a eles, foram bem tratados e mandaram eles voltar para o rei da Síria. Eliseu tinha tido seus inimigos nas mãos, mas não permitiu que o exército de Israel acabasse com eles. Pelo contrário, disse, versículo 28, já no fim, deu-lhes comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o Senhor deles. Vê que coisa! Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa. Isso existe? Um exército todinho vir para me matar e eu ainda encher a barriga deles e mandei eles de volta para casa? Ô, irmão! Então, isso é uma lição para mim e para você, que também não devemos pagar o mal pelo mal. Né? Ainda que alguém tente te matar, diga que Deus não é em tua vida, que a profecia que tu sai de tua boca não vem de Deus, mas em nome de Jesus não retribui o mal com o mal não, ora a Deus, e Deus é quem vai tomar providência, viu? Uma vez uma irmã, eu me lembro como hoje, eu estava dando uma palavra na quarta-feira no ciclo de oração, e a irmã disse que quem estava me usando era Satanás. Você pensa que eu pedi o dom de profecia? O que não pedi, irmãos. Deus escolhe quem Ele quer. Mas nessa quarta-feira que eu terminei de pregar, eu ia para casa e ali Deus me mostrou o que aquela irmã havia dito. Outra coisa que eu sempre orei, toda vez que Deus me mostra alguma coisa, eu sempre, nesses anos que eu estou servindo a Deus, eu nunca deixei de pedir uma confirmação em tudo. Toda profecia, toda palavra, teve profecias a respeito das pessoas que Deus ficou assim um tempo no meu coração e eu fui amadurecendo e orando até chegar a hora de entregar a palavra à pessoa. Deus nunca mandou eu entregar algo para me entregar tudo. Se Deus mandasse eu falar 10, olha que eu falo muito, eu entregava 2, 3 palavras e levava o resto. E olha que eu falo muito e que Deus não permitia que eu fosse mais além. Toda a vida foi assim. E enfim, essa irmã disse isso, que quem estava me usando era Satanás. Eu saí triste, cheguei em casa, me lembro como hoje, entrei dentro do meu quarto mesmo, fechei a porta, dobrei os joelhos e ali eu disse, Deus, seja o meu juiz, seja o juiz dessa causa entre eu e essa irmã. Senhor, se ela falou isso, vai lá. Mas se ela não falou, Deus, que esse assunto morra aqui. Ai, tô cansada. Irmãos, e orei. Isso que eu estou falando nessa noite é porque Deus quer levantar vidas, viu? Deus quer dar dons. E tem vidas também nessa noite que Deus usa de forma extraordinária. Isso aí é uma confirmação para muitas vidas que vão assistir esse vídeo, irmão. E os dias passaram e eu me lembro que era uma santa ceia quando terminou o culto e essa irmã me procurou. Aí essa irmã disse assim, Edna, é mentira, eu nunca disse isso, que eu não sou louca. Mas na hora que eu olhei para ela, eu pude ver
que tinha sido verdade, que ela tinha dito isso mesmo, que quem estava me usando era Satanás. E ali ela não tocou em mim, ela tocou no Espírito de Deus que estava me usando por misericórdia naquele dia dentro da igreja. E essa moça se arrebentou de uma forma que eu disse, Deus, só que ela veio falar comigo, pediu perdão e tudo, eu digo amém, tudo bem. Irmão, mas os dias passaram e Deus não é menino. Depois eu fiquei sabendo que na mesma tarde, quando ela saiu do ciclo de oração, o inimigo pegou os 2 jovens adolescentes que ela tinha dentro de casa. Um dos jovens caiu, quebrou, que eu não vou citar muita coisa. Os dias passaram, né? Eu fui para um ensaio que na época a gente tinha, e nesse ensaio eu fiquei lá quieta e ela chegou chorando, desesperada. Essa moça urrava assim, ela gemia, ela chorava de uma forma. E Deus naquele dia disse assim, dê um abraço nela. Eu nunca esqueço dessa situação. Dê um abraço nela. E eu fui, ela veio, né? Me pediu também, levantou para me dar um abraço nela. E naquele dia Deus me tomou para aquela moça, para aquela, né? E depois ela fez questão de contar a experiência. Ela disse que quando me abraçou, viu um ser de branco abraçando ela. E que ela tinha se sentido como se Deus tivesse, um anjo tivesse colocado ela nos braços. E ela se sentiu acalentada, consolada. Ela depois disse lá que nunca tinha tido uma experiência. Ela não conseguia me ver. Ela só via um ser de branco abraçando ela. Né? E ela chorou. Essa moça chorou nos meus braços, que ela parecia uma criança realmente. Parecia que eu estava com um bebê de braço no meu colo. E ali, depois ela contou, irmãos, e agradeceu. E ali Deus quebrou o laço. Então, o que é que eu quero lhe dizer com isso? Nosso Deus não é menino, viu? Quando Deus levanta alguém na terra, Deus levanta. Outra lição que eu quero deixar nessa noite, não toque em ungido de Deus, seja quem ele for. Se Deus separou para a obra, você sabe a história dele? Não sabe. Né? Você não sabe por que caminhos ele teve que passar. Vá olhar a história de Eliseu. Para onde Elias ia, ele ia, estudando, acompanhando. Então, assim, a gente não conhece os caminhos que as pessoas têm passado para Deus colocá-las em determinados patamares. Pode ter certeza que o preço foi grande, doloroso e árduo, porque Deus não levanta ninguém assim. Então, assim, respeite, não toque, não mexa, porque eu aprendi muito cedo que quem toca em fogo se queima. Olha, quer morrer cedo, mas eu sou crente, mas mexa com crente para você ver o que é que acontece. Toque em vasos que Deus separa, faça um teste, toque em um ungido, num pastor, faça só esse teste, que você se arrebenta de uma forma que tudo começa assim, a dar errado. Porque Deus não é menino. Deus não brinca. Então eu aprendi que nós somos assim como uma propriedade exclusiva dele, irmãos. Viu? Só quem tem direito de tocar, de tirar é ele. Ele muda os reis. Ele levanta, mas é ele, não sou eu nem é você. Então, assim, nesta noite, em nome de Jesus, é um conselho. Eu não estou falando isso porque alguém, me feriu. Não, se me feriu, eu não estou sabendo, né? Isso é alguma palavra que Deus colocou em meu coração. Não toque. Quer ver sua vida desandar? Mexa com crente que ora, ainda por cima que ora.
que se com um crente que ele anda meio, né, cambaleando, Deus não permite que ninguém toque. Você viu Deus permitir que Davi tocasse em Saul? Deus não já tinha rejeitado Saul, mas continuava sendo ungido. Então isso é uma grande lição para a minha vida e para a tua. Não toque, sabe? Se puder orar, se puder dar um conselho, vá lá, ajude, mas não toque, principalmente no que você não sabe nem conhece. Irmão, quem dorme, quem acorda, com cada um é Jesus. A Bíblia diz que ele é um guarda que não dorme, não tosqueneja. Então, assim, Deus é que vê tudo, não é? Então, assim, em nome de Jesus, que nessa noite essa palavra possa assim ficar gravada no meu e no teu coração. Tem vidas que às vezes vêm dizer assim, irmã Edna, ore que a minha vida está toda assim. Mas, meu Deus, a irmã vive com uma flecha de Satanás assim, atirando nos irmãos para matar. Quando derruba um, arruma outro para derrubar. E assim, irmão, tem irmãos que, pelo amor de Deus, a palavra que sai da boca deles só é de morte, de morte, de morte para com os outros. E como é que a vida dele vai prosperar em alguma coisa? Então, assim, em nome de Jesus, não faça papel de rei da Síria, não. Viu? Não mande exército, não levante exército para matar profeta, não. Porque depois Deus vai lhe pegar. Viu? E Deus pega ninguém, pega nada. Foi por isso que Deus disse que ia botar um anzol na língua de Senaqueribe. Porque foi mexer com os crentes. E os crentes estavam orando. Não foi assim? O rei estava orando, disse, vou orar. E Deus se levantou. Em um minutozinho, um anjo só matou 186 mil. Foi um só. Imagine se Deus mandasse o exército que mandou aqui para rodear Eliseu. Crente tem dono. O que eu quero também dizer com essa palavra é que você tem dono, meu irmão. Então, o dom que Deus te deu, guarda, honra ao Senhor, porque é teu. E Deus vai contigo até o fim, não é? Em nome de Jesus, olha para Ele, que é o consumador e autor da tua fé. Não desanima, porque nada que a gente faz para Deus é fácil. No início da minha fé, eu levei tanta pedrada, eu chorei tanto, que tem hora que eu digo, meu Deus, minha vida foi mais de choro do que de alegria. Eu chorei muito, eu sofri muito, eu passei muita noite escura. Eu lembro que um dia Deus disse até assim a mim, te usarei rindo, porque não suporto mais te ver chorando. Tuas lágrimas me incomodam. Nunca esqueço disso que Deus usou para me falar. Estava no ciclo de oração e Deus usou uma irmã e disse assim, eu não suporto mais ouvir e ver teu choro. Tuas lágrimas me comovem, eu movo as águas, eu abro os céus. Nunca esqueci disso que Deus me falou. E eu te usarei rindo. E assim tem sido. Às vezes eu estou falando algo aos irmãos e rindo. Na igreja também eu estou rindo. É difícil alguém me ver chorar. Difícil na igreja. Na igreja é difícil. Choro nos pés do Senhor. Mas é difícil alguém me ver assim. Porque foi o que Deus falou lá atrás. Chorei muito. Sofri muito, muito mesmo. Por muitas vezes fui passada assim no fogo. Sabe, derretida e feita de novo, assim, né? Mas passei, porque hoje eu tô aqui contando e não tá faltando nenhum pedaço, irmão, porque Jesus passou comigo. Então, assim, luta, rei da Síria, exército, não derruba profeta. Viu? Eu digo profeta assim, né? Pessoas que Deus levanta e dá um dom de louvar, dom de pregar a palavra, é o dom da ciência, né? Que é a revelação, sonhos. Então, cada um Deus usa de uma forma. E o que eu quero também, para encerrar,
falar, não deixe Satanás, né, matar teus sonhos, nem muito menos aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Não deixa o inimigo dizer que não é Deus que te usa. Se você tem convicção de sua chamada, de onde Deus lhe arrancou, então permaneça firme, porque Deus irá te honrar. Viu? Foi muitos anos de luta e guerra, mas eu estou aqui. Eu não gosto de falar assim os anos que eu estou na presença do Senhor, mas eu não me lembro de Deus ter permitido que uma palavra caísse por terra, uma profecia caísse por terra, sabe? Não me lembro. Morei em diversos lugares, em todos eles Deus me honrou mais do que eu mereço, que eu não mereço nada. Eu costumo falar que nem a vida é minha, porque quem manda em minha vida é o Senhor. Mas eu estou lhe dando essa palavra nessa noite porque eu quero que Deus fortaleça seu coração através dessa palavra. E você entenda que o nosso Deus, ele é soberano, ele é forte, ele é poderoso. E que quando ele levanta alguém para fazer algo, não tem martelo, não tem borracha, não tem palavra contrária, não tem macumba, não tem candomblé do inferno que possa com essa pessoa. Porque Deus guarda, Deus livra, Deus protege. Deus sempre chega primeiro e a mão dele sempre está conosco. E aonde a gente bota a planta dos nossos pés, ele honra, né? Ele vai primeiro. A gente, quando chega, ele já tem chegado na nossa frente. Então, nessa noite, em nome de Jesus, viu? Guarda a palavra em teu coração. Eu profetizo nessa noite que Deus vai levantar vidas e usar 100 vezes mais daquilo que Jesus, por misericórdia, tem me usado. Eu profetizo nesta noite para que Deus te dê porção dobrada, né? Que Deus possa, assim, te dar coragem, te dar força, que você não faça feito Gideão. Né, que nessa noite, assim, Deus fortaleça o teu coração, tire o medo, tire a covardia, para que o nome dele na tua vida seja glorificado. E que vidas, né, vidas que estão perecendo, escutem a palavra através da tua vida. Então é isso que nesta noite eu profetizo em nome de Jesus. Né, que Deus te cubra com o sangue dele, te guarde nesta noite, né? E que assim, que a mão do Senhor possa estar sobre sua vida. É isso que eu peço nesta noite. Fazer, seja o que for para Deus não é fácil, mas também vale a pena. Porque enquanto a gente trabalha para o Senhor, Deus peleja por nós. Eu nunca vi crente perder guerra, viu? Nunca vi. Eu nunca vi o crente perder guerra. Ele até chora. Ele até passa a noite escura, mas no final ele conta vitória. E a vitória é para fechar a boca assim. Deus mostra que é Deus às nações. E todos que estão ao nosso redor entendem que quem fez foi Ele. Então eu tenho vivido milagres. E hoje eu louvo a Deus. Porque verdadeiramente é a mão dele. Então assim, em nome de Jesus, né? A paz do Senhor, gente, a paz do Senhor. Eu quero, essa palavra nessa noite, irmãos, eu vejo vidas assim que Satanás conseguiu calar, né? Conseguiu desanimar as pessoas a um ponto que parece que algo ficou assim, sabe, fechado. Dons que Deus deu e que Deus usava pessoas de forma maravilhosa, de forma extraordinária, foram assim esquecidos, lançados assim no mar do esquecimento. E nessa noite, essa palavra é Deus cobrando a vidas, não é? Se foi Ele que te levantou, então, em nome de Jesus,
te põe de pé, que Deus conta contigo na terra, né? Então, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor conta conosco. Eu vou orar para encerrar. Eu espero que você tenha entendido o que eu quis falar. Às vezes, assim, é necessário a gente falar da nossa vida, porque as pessoas entendem melhor, né? E outra coisa também que eu penso hoje, bom é a gente dar testemunho primeiro de nós, né? O negócio tá falando da vida dos outros, não. Mas de nós. Então, assim, do que nós temos vivido na nossa caminhada com Cristo. Então, assim, nesta noite eu vejo Deus levantando vidas, viu? Deus vai usar irmãos e vai usar irmãs de forma diferente a partir de hoje, viu? Eu estou assim pregando esta palavra, mas eu vejo um mover e um agir de Deus. Deus vai aperfeiçoar a ferramenta que colocou nas tuas mãos, viu? O Senhor vai fazer alguém assim. Até oportunidades Deus criará para que alguém desenvolva algo, viu? E o nome dele vai ser glorificado. Aguarde. Eu vejo Deus assim afiando, dando dom. Eu vejo Deus dando sabedoria a irmãos para pregar a palavra. Eu vejo Deus assim, é como se Deus visitasse até a garganta assim de alguém, as cordas vocais, viu? E Deus vai ensinar alguém assim, como se Deus fosse, sabe? Quando você afina as cordas de um violão, assim Deus vai fazer com vidas nessa noite. Deus vai ensinar, né? Deus vai dar talentos, irmãos. Eu vejo Deus nesta noite também colocando talentos. Pessoas vão aprender a fazer as coisas, a lidar com coisas, sabe? Deus vai ensinar, viu? Que o Senhor nesta noite nos ajude. Eu vou orar, que eu preciso também, que eu quero ir ainda para o culto hoje. Vou chegar atrasada, mas vou chegar. Vamos orar, viu? Deus, nesta noite eu te agradeço, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pelas vidas que estão ouvindo e que irão ouvir essa palavra. Que o Senhor trabalhe e faça em nós aquilo que não podemos fazer. Mude, Deus. Mude aquilo que eu não posso mudar, mas também nos ajude a aceitar aquilo que a gente não pode transformar. Que nessa noite o Senhor entre assim de forma poderosa e desmanche toda a armadilha do rei da Síria contra as nossas vidas. Eu também te peço que o Senhor levante Eliseu na terra. Levante profetas, Senhor. Dê autoridade. A Bíblia diz que Eliseu orou e aqueles homens foram feridos com a cegueira. Nesta noite eu te peço, coloca a autoridade nas mãos de alguém para que todo o mal que tem vindo contra a vida dela, o Senhor coloque por terra. Que nesta noite o Senhor dê coragem, tire a covardia, o medo. Senhor, dê ousadia a teus servos para falar, para pregar e para fazer a tua vontade na terra. Em nome de Jesus, faça alguém entender que só o Senhor é Deus e que maior do que o Senhor não há. Meu Deus, faça também vidas entenderem que o Senhor tem um chamado, tem um projeto. Está tudo arquitetado por ti, tu sabe o começo, o meio e o fim.
Coloca no coração de vida nesta noite os teus sonhos. Faz alguém sonhar, Deus, os teus sonhos. E que nesta noite também, meu querido, o Senhor abra os olhos de Geazim, para que ele veja aquilo que tu tem feito, meu Deus. E para que toda obra, meu querido, que o inimigo tem lançado para arrancar a fé, Deus, para causar medo, para calar bocas e vidas, seja onde for, que nesta noite o Senhor coloque por terra. Senhor, tem homens na terra que não aceitam mais que o Senhor fale dentro da igreja. Tem homens na terra, meu Deus, que dizem que profecias não dentro da tua casa. Mas eu sei que tu vai mudar situações em lugares diferentes nesta noite. Tu vai visitar lugares, tu vai visitar igrejas, Senhor. E algo que está morto, que o inimigo pensou que tinha destruído e acabado, o Senhor vai levantar de forma poderosa e diferente, para que teu nome seja glorificado. Deus, eu sei também que esta oração nesta noite tem poder para quebrar muita coisa oculta na vida dos teus servos. Nesta noite eu vejo amarras, Senhor, eu vejo correntes sendo quebradas, meu Deus. Senhor, nesta noite, meu querido, eu vejo assim tua mão de forma poderosa, agindo em vidas, meu Deus, e mudando o cativeiro, mudando história. Eu creio, Deus, que mais uma vez vidas depois irão me contar aquilo que o Senhor já tem feito nesta noite. Eu te agradeço por cada vida, meu Deus. Te agradeço por cada irmão, cada irmã nesta noite. E eu te peço que visite lares, cubra com teu sangue, repreenda a fúria, meu Deus. Abra a porta, porque tu és dono das portas, tu és dono do ouro, da prata. E não há nada nesta noite que o Senhor não possa fazer. Deus, cobre assim esse povo de forma especial nessa noite. Blinda, Senhor. Coloca assim uma bola de fogo e não permita que o mal chegue em tenda alguma nesta noite. Abençoa, Deus. Abençoa famílias. Abençoa os filhos, meu Deus, nesta noite. Deus, abençoa assim emprego de alguém. Entra assim, faz algo ser multiplicado. É o que eu te peço nesta noite. E já te agradeço, Senhor, crendo que o Senhor fará mais do que aquilo que nós estamos pedindo. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa. Eu vou cuidar, senão eu não vou pegar nem o amém na igreja, viu? Que Deus abençoe. Meditem, guardem esta palavra no coração, que o Senhor, Ele é fiel, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu preciso agora, de verdade, encerrar, viu? Foi muito bom, né, ter vocês. Hoje não vai dar tempo assim, eu agradecer a todo mundo pelo nome, viu? Mas eu tenho certeza que quem não pôde acompanhar vai depois assistir essa mensagem e Deus vai falar de forma poderosa, viu? Deus abençoe.